Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, hoje nós terminamos as cartas às 7 igrejas da Ásia. Vamos recordar um pouquinho para nós termos uma ideia, uma visão fixa do livro de Apocalipse. Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Então, quando a gente fala sobre o fato do livro de Apocalipse estar escrito, nós temos que lembrar os episódios que levaram a esta situação. E nós temos que lembrar algumas coisas importantes. João era o último dos apóstolos vivo, todos já tinham morrido. Estávamos no final do primeiro século, por volta do ano 95, já depois de Cristo, 96 talvez. E o apóstolo João era o único apóstolo vivo. Era pastor da igreja de Éfeso, uma grande igreja de uma grande cidade da Ásia Menor. E ele era o bispo dessas 7 igrejas da Ásia. Ele era o superintendente, o responsável espiritual pela vida dessas 7 igrejas. De repente vem o edito do imperador determinando um novo imposto. E ele, então, não aceita aquele imposto para produzir uma idolatria. Porque o objetivo do imposto era estabelecer o culto, a um ídolo. O João não aceita isto e, consequentemente, o apóstolo é preso e exilado na ilha de Patmos. E nesse exílio na ilha de Patmos, certamente está lá o apóstolo preocupado com a situação das igrejas. Afinal de contas, como estão as igrejas das quais eu sou responsável, pensava João. E ele estava orando profundamente e reclamando diante de Deus sobre as 7 igrejas. E quando nós oramos, o Senhor entra com providência, porque Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. E então o Senhor imediatamente entrou com providência para abençoar o seu servo, que estava clamando, preocupado com a situação da igreja, das 7 igrejas da Ásia. E aí o Senhor se apresenta a João naquela visão gloriosa, tão tremenda que nós temos então do capítulo 1, e fala com ele: não temas, eu sou o primeiro e o último, que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí começa a dizer: o que você está vendo, você escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. Então ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Com isso, Deus estava mandando uma mensagem para as igrejas e também sossegando o coração de João, não é? Tranquilizando o coração do apóstolo. Bom, diante de todos esses fatos, então nós estamos agora olhando a situação de cada uma dessas 7 igrejas e aplicando o mesmo princípio exigido, ou o mesmo princípio aplicado para aquelas 7 igrejas, nós estamos aplicando para a nossa igreja no dia de hoje. Lembrando também que nós vimos uma interpretação alegórica das 7 igrejas como 7 períodos da história da igreja cristã, que alguns teólogos colocam, mas que não tem fundamento, né? É apenas alegoria. Bonito, é até gostoso de se pregar e todo mundo fica muito animado e dá até muito glória a Deus, mas não tem conteúdo, né? Quando nós olhamos para a experiência das 7 igrejas, nós podemos ver que a experiência positiva delas deve ser também a nossa, e a experiência negativa delas deve ser também evitado por nós que conhecemos e buscamos a servir a Deus com o nosso coração sincero. Hoje nós vamos ver a igreja de Sardes no capítulo 3 e por fim a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Aí nós terminamos então a visão das 7 igrejas e agora entramos no capítulo 4, quando João vai sair dessa terra e vai ser elevado aos céus, e de lá do céu ele contempla as coisas que em breve devem acontecer. Se não der tempo de nós entrarmos nessa parte hoje, entraremos na próxima terça-feira, mas hoje ainda vamos olhar as últimas 3 igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pois bem, alguém pode ler para nós aí o texto
Quem vai ler para nós o texto do capítulo 3 até o versículo 6, que é a carta à igreja, a próxima igreja? Você lê para nós, Ricardo? E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e a estar morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então esse é o texto, a igreja de Sardes. Ok, Sardes era também uma igreja da Ásia Menor, como nós já vimos, uma igreja em uma cidade que ficava rodeada de penhascos, de montanhas altas. Ainda existem as ruínas da igreja de Sardes. Na próxima viagem que nós vamos fazer para o Oriente, e eu estou já procurando as empresas, tentando acertar a nossa futura viagem para o Oriente, e eu acho que dessa vez nós vamos ao Egito, Israel, e conhecer as 7 igrejas, essas 7 igrejas da Ásia, né? Essas 7 cidades onde tem as 7 igrejas do Apocalipse. Mas a gente já conhece, assim, pela geografia bíblica, que essa cidade fica entre penhascos, no meio de uma região montanhosa. Era uma cidade onde eles trabalhavam com tinturaria de tecidos, tinturaria de confecções, e era uma cidade muito próspera, economicamente muito boa. Tinha uma deusa lá, que era chamada Cibele. A deusa de Sardes era a Cibele. Era uma deusa da religião e do mistério. Então, o misticismo era uma coisa muito comum na cidade de Sardes, né? Eles eram bastante religiosos, e eles tinham então essa deusa, a deusa Cibele, a deusa Cibele, que era a deusa do mistério e da religiosidade. Esta cidade, quando a igreja foi fundada, logo a igreja se tornou uma igreja grande e forte. A igreja de Sardes se tornou uma igreja poderosa. Mas agora, quando João escreve essa carta, ela já estava fraca. Era uma igreja que vivia a glória do passado, sabe? Uma igreja que vivia a glória do passado. Nos tempos idos, ela havia sido uma igreja muito forte, muito grande e muito boa. Mas agora, ela estava uma igreja fraca, morta e sem vida nenhuma no âmbito espiritual. Irmãos, eu estava analisando a vida desta igreja de Sardes e fazendo uma comparação com a igreja de Osasco. Vocês querem saber que ela parece muito com a igreja de Osasco? Essa igreja tem uma fama, irmãos, essa igreja de Osasco. Quando eu viajo por aí, que eu falo para alguém que sou pastor da igreja de Osasco, da igreja de Osasco, uma igreja muito rica, olha, porque aqui já teve 636 membros. Eu tenho os registros antigos aí, né? 1983, 84, 85, não lembro exatamente a data. Essa igreja tinha 636 membros, né? Eu não sei onde é que vocês colocavam tanta gente, né? Ficava em pé nas paredes, ao redor, no corredor, mas tinha 636 membros aqui, né? Depois a igreja passou por uma dificuldade tão grande, que quando eu assumi a igreja tinha 189. 179, mas no registro lá conseguimos 189. Acho que tinha uns 10 aí que aparecia. Bom, que apareceu não sei quantos, mas então lá no registro tinha 189. Quer dizer, para cair de 600 e
136 para 180 e alguma coisa. Muita queda, né, irmãos? Muita queda. Graças a Deus que ela já está agora arranhando os 300 de novo, né? Está beirando os 300. Esse batismo agora já passa de 300, se Deus quiser. Se nós não tivéssemos perdido ninguém nesses 2 anos que nós estamos aqui, nós já teríamos passado muito dos 300. Mas essa igreja ainda não conseguiu fechar a porta dos fundos. Existe ainda uma evasão, né? E existem algumas igrejas, entre aspas, muito interessadas em subtrair os nossos membros, nossas ovelhas, né? E alguém até me disse assim: pastor, crente da Igreja Renovada é bom de ser roubado porque são doutrinados, são bons crentes. Aí eu ainda brinquei, falei: não, se você quiser uma meia dúzia de tranqueira, eu dou para você, eu tenho. Aí ele deu risada, né? Se você quiser uma meia dúzia, eu arranjo para você. Aí ele deu risada e brincou. Ele falou: não, mas eu também tenho lá uns 10 para dar para você trazer para cá. Eu falei: não, fica com as suas encrencas lá, que eu fico com as minhas encrencas cá, né? Aí demos risada e ficou por isso mesmo. Mas o fato é que essa pessoa estava dizendo para mim que tomar crente da Renovada é bom porque os crentes são doutrinados. Então, e tem mesmo, né? Pessoas, igrejas, comunidades, grupos que estão sempre pregando, tentando levar alguém embora. E acabam levando alguns, né? Infelizmente, alguns saem e vão embora. Depois até se arrependem, mas aí tem vergonha de voltar e aí não volta mais. Outros voltam. Mas, irmãos, não vamos nos preocupar com isso. Vamos tentar fechar a porta dos fundos, né? E deixar a porta da frente bem aberta. E vamos ganhar almas para Jesus. Fazer a obra de Deus e glorificar o nome do Senhor. E uma observação: nós não somos pescadores de aquário. Não temos interesse em tomar crente da igreja de ninguém. Amém? Este não é o nosso objetivo. Nós não vamos ganhar quem já está ganhado. Nós vamos ganhar quem ainda não foi ganhado, né? Vamos ganhar quem ainda não aceitou Cristo como Salvador. Qual a vantagem que tem de nós irmos ali na Assembleia de Deus e trazermos 20 crentes para cá? Para que isso? Qual o sentido que tem isso? Nada, não é verdade? Agora, se nós formos lá, arrancar das mãos do diabo 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, isso é uma benção, né? Isso é uma maravilha, não é verdade? Mas, então vamos trabalhar, vamos ganhar para Jesus as almas, e se alguém for embora, Jesus manda outro, põe no lugar, e vamos multiplicando, e vamos glorificando o nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Essa igreja parece com a igreja de Osasco, né? Então vamos ver quais eram os problemas dela. Tem alguma coisa que eu não concordo que ela pareça tanto não, mas o fato que ela foi uma igreja muito forte no começo, e depois havia enfraquecido, e havia se tornado uma igreja menor, né? Mas que ainda vivia a glória do passado, isto é verdade, no que diz respeito à nossa igreja. Então vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor, né? Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Nós não estamos mortos, graças a Deus, em nome de Jesus, nós estamos vivos, e muito vivos, amém, irmãos? Amém? Amém? Em nome de Jesus, nós estamos vivos e muito vivos, né? E Satanás não tem poder sobre nós. Então a palavra diz assim: ser vigilante, é a palavra de Deus para a igreja de Sardes, e consolida o resto que estava para morrer. Misericórdia, não é? Mas é verdade, irmãos, porque Satanás queria acabar com essa igreja. Ele ainda quer, só que ele não vai conseguir. Amém? Ele não vai conseguir, porque há poder no nome de Jesus, e nós somos mais do que vencedores, por Cristo que nos amou, aleluia. Há poder no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Então veja, continuando aqui, né? Consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Então, tem coisa aí para corrigir. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. A orientação, irmãos, veja bem,
Quando eu leio esse texto, eu fico feliz. Por quê? Porque eu descubro e provo para mim mesmo que a minha função é ensinar, falar, mostrar e mais do que isso, viver aquilo que se prega. Se você quiser ir para o céu, se você quiser ir morar com Jesus, então eu te garanto uma coisa: se você ouvir a palavra, se você guardar a palavra do jeito que eu tenho ensinado aqui, você não tenha dúvida, você vai morar com Jesus. Quando Jesus voltar e vier arrebatar a igreja, você vai subir. Eu te garanto isso, porque a palavra de Deus é fiel. Então, irmãos, eu não tenho obrigação de fazer ninguém seguir a Jesus, mas eu tenho a obrigação de ensinar a verdade, de ensinar a palavra, de mostrar, de gastar tempo com você. Ontem alguém ligou para mim assim: pastor, será que você poderia dar uma corridinha aqui em casa, fazer um... Mas irmão, claro que eu posso. Pastor, eu não queria incomodar, mas irmão, não é incômodo nenhum. Mas eu sei que o senhor está ocupado. Irmãos, a minha maior ocupação é vocês. O meu trabalho é vocês. Você não precisa se constranger porque o pastor está no escritório trabalhando, não pode tirar o pastor. Não, tem que tirar. Tem que tirar. Você é mais importante do que qualquer coisa. Você entende isso? Então ninguém me incomoda por necessitar de uma visita, por precisar do pastor atender uma necessidade. Ninguém me incomoda por isso. Esse é o meu trabalho. Entende? Você não tem que se constranger por isso. E eu estou aqui para trabalhar para Jesus. E você é o objeto do meu trabalho. Você é a coisa mais importante que tem para mim. Porque Deus me colocou aqui para cuidar da sua vida espiritual. Estou aqui para isso. Se você precisar de mim e eu não puder te atender, porque tem outra coisa que não é pessoa para cuidar, o que eu estou fazendo aqui? Nada. Entende? Eu deixo qualquer coisa para atender uma necessidade de uma ovelha. Isso é obrigação do... E não está fazendo nada demais, está fazendo só a obrigação dele. Entende? Eu só não entendo que não devo ficar correndo para cima e para baixo, porque aí ninguém me acha e eu também não acho ninguém. Então todo mundo sabe onde é que eu estou. Precisou? Tocou o telefone, eu estou na sua casa, eu estou visitando você, eu estou indo lá no hospital, eu estou onde tiver que ir, eu estou indo para fazer a obra de Deus, porque essa é a minha função. Entende? Abrir a palavra, ensinar a verdade, mostrar o caminho. Se você quiser seguir, você vai para o céu. Se não quiser seguir, é problema seu. Mas a função do pastor é abrir a palavra e mostrar o caminho. Aleluia. E eu quero fazer isso bem, e você vai me ajudar quando você abrir o seu coração, contar as suas necessidades, falar das suas dificuldades, abrir a sua vida, e então vamos orar, e então vamos ajudar, e então vamos mostrar, e então vamos ensinar, e Deus vai te dar vitória. Amém? Então não se constranja. A coisa mais importante que existe nessa igreja para o pastor é você. Aleluia. Glória a Deus. Então, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tem recebido e ouvido. Agora, se o pastor não fizer isso, aí ele tem um problema, não é? E guarda. E arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja, o ladrão vem contra nós. Mas, se nós estivermos avisados que o ladrão vai chegar, ele não vai conseguir nos alcançar. Não é verdade? Eu estava na porta da minha casa uma certa vez, nós estávamos chegando ou indo para uma vigília, eu não lembro, eu sei que era uma noite de vigília. E nós estávamos chegando, era 4 horas da manhã, estávamos chegando de uma vigília. E o irmão parou o carro ali, perto da minha casa. E nós começamos a conversar. De repente ele funcionou o carro e saiu queimando pneu. E eu perguntei, o que foi, irmão? Ele falou, olha para trás. Eu olhei para trás, tinha 4 homens, que estavam se aproximando rapidamente do carro. Quando ele tocou o carro, eles pararam de andar e desistiram de andar rapidinho. Eles iam nos assaltar. O irmão percebeu e caiu fora, né? Então, irmãos, o ladrão não nos pegou de surpresa. Jesus virá como um ladrão, isto é, de surpresa. Mas só que ele não vai pegar de surpresa quem estiver apercebido. Ele não vai pegar de surpresa nem você. Se você estiver alerta, se você estiver atento,
Ele não vai te pegar de surpresa. Então, para você, ele não virá como um ladrão, mas ele virá como o noivo. Aleluia! Jesus é o noivo para aqueles que estão preparados, que é a igreja. Agora, para aqueles que estão despreparados, que estão desapercebidos, para estes, ele virá exatamente como um ladrão. O ladrão, é gostoso receber o ladrão em casa? Por isso que ele disse, não saberás a hora que eu virei contra ti. O ladrão vem contra nós. Jesus virá como um ladrão contra aqueles que estiverem despercebidos. Isso chama-se um paralelo antitético. Nossa, que complicado. Um paralelo antitético. O que significa um paralelo antitético? É de comer ou é de vestir? Não, o paralelo antitético significa o seguinte. Você pega duas verdades, uma verdade e outra verdade, e coloca em paralelo, uma do lado da outra. Paralelo quer dizer um do lado do outro. E ele é antitético. O dois é o contrário do primeiro. Jesus não é ladrão, é exatamente o contrário do ladrão, mas virá como um ladrão, surpreendendo aqueles que não estiverem preparados. É o inverso, entende? É o contrário, um o contrário do outro. Paralelo, mas ao contrário. Isso é um paralelo antitético, entende? A Bíblia está cheia disso. A Bíblia diz assim, por exemplo, lá no livro de Provérbios: como uma pedra preciosa no focinho de uma porca, assim é a mulher bonita que não tem discrição. Quer dizer, a mulher é bonita, mas ela é idiota, ela não se conduz convenientemente, ela fala besteira, ela mete o pé pelas mãos, né? Ela é bonita, mas boca fechada, abriu a boca não vale nada mais. É como uma pérola no focinho de uma porca. Bonita, olha que mulher bonita. Quando ela abre a boca, mas é idiota, não dá, não é? Então, isso é um paralelo antitético. Aqui também. Só que esse paralelo aí é comparativo. E esse aqui é só antitético. O outro é antitético comparativo. Esse aqui é só antitético, né? Então, está dizendo exatamente isso. Eu venho como um ladrão, numa hora que você não espera, e eu entro e eu venho contra ti. Mas ele não vem contra nós. Amém? Porque nós não estamos aguardando um ladrão. Nós estamos aguardando o noivo. E à meia-noite ouviu-se um grande clamor: eis aí o noivo! E as 5 virgens prudentes, que tinham azeite nas suas lamparinas, acenderam as lamparinas e foram ao encontro do noivo. E as 5 nécias, que estavam desapercebidas, amargaram uma porta fechada na cara. Foi ou não foi? Para elas, a vinda do noivo foi terrível. Foi como um ladrão, porque trouxe decepção, amargura. Não é verdade? Mas para as virgens prudentes, que estavam apercebidas, com azeite nas suas lamparinas, para elas foi uma alegria, né? Então, irmãos, o noivo virá com alegria para a noiva, mas virá como um ladrão para aqueles que não estão esperando a volta de Jesus. Amém. Vamos seguir mais para frente. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Eu dei uma olhada no comentário do texto, e o comentário do texto dizia exatamente isso, que o sentido daquela igreja, dos que contaminaram as suas vestiduras, era historicamente exatamente isso. A igreja começou humilde, poderosa e abençoada. Cresceu muito, se tornou rica financeiramente e poderosa socialmente. Tinha influência sobre a cidade de Sardes. E por causa disso, em consequência disto, a igreja começou a se envolver socialmente. Essa igreja de Sardes. E aí começou a deixar os princípios
para se contaminar com o paganismo. Para se contaminar com o paganismo. E eu achei interessante isso, irmãos. Sabe por quê? O ambiente pagão influenciou a igreja, que era tão poderosa. Enquanto ela era pequena, humilde, ela não se deixava influenciar pelo ambiente pagão. Quando ela se tornou grande, forte e poderosa, ela se deixou influenciar pelo ambiente pagão. Será que hoje é diferente? Então, irmãos, qual é o desafio que nós temos para a igreja de Osasco? Crescer sem se contaminar com o ambiente pagão. Crescer sem se contaminar. Isto é, modernizar sem mundanizar. É difícil? É o nosso desafio. É o nosso grande desafio. Irmão, se eu quiser lotar essa igreja em 3 meses, é só eu pregar aqui que vale tudo. Daqui a pouco está uma multidão aqui. Mas e quando Jesus voltar? Esse povo vai subir? Então o que adianta? Se for para fazer isso, vou para o Rotary. Vou para a maçonaria. É ou não é? É ou não é? Mas nós não somos o Rotary. Nós somos a igreja de Jesus, comprada pelo preço de sangue. Então nós vamos pregar uma mensagem que às vezes é dura. E que às vezes exige. E que às vezes deixa as pessoas com a consciência pesada. Mas nós queremos preparar um povo para subir no dia do arrebatamento. Então não vamos mudar. Ah, sim, agora o pessoal está perguntando, procurando. Pastor, e agora como é que ficou? Ih, estou recebendo telefonema de muitos lados. Pastor, como é que ficou nossa Constituição? E eu digo logo, mudou tudo. Mas o que mudou? Tirou os costumes, tirou tudo. Então agora vai poder. Eu falei, irmão, você está olhando para o livrinho preto ou é para a Bíblia que você está olhando? Irmãos, por mim, você pode pegar esse livro e jogar no lixo. Eu não vou mudar nada porque eu estou com a Bíblia. Para mim o que manda é a palavra. Não precisava nem ter posto nada lá no livrinho. Para quê? Para que escrever no livrinho? Mulher crente não anda pelada. Para que isso? Aí a Bíblia já diz isso, não precisa escrever no livrinho. Pode jogar o livrinho fora, eu ainda continuo com a Bíblia aberta. E não vai mudar nada. Ó, se alguém está esperando que eu vou mudar porque o livrinho mudou, está enganado, não vou mudar nada. Absolutamente nada. Eu tenho vontade de apertar mais um tiquinho, mas mudar para... Não, é que... Porque eu quero subir no arrebatamento. Eu quero subir no dia que Jesus voltar, irmãos. Entende isso? Então, ó, podem liberar o que quiserem, pode fazer o que der na cabeça. Para mim, não muda nada. Oi? Irmãos, obedecer a Deus é bom. Mas se quiser servir a 2 senhores é impossível, é muito difícil, né? Pois bem. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isto é, algumas pessoas naquela igreja não haviam se contaminado com o ambiente pagão. É exatamente isto que a história da igreja de Sardes nos traz nesta noite. Havia naquela igreja pessoas que mantinham a santidade do princípio, de quando a igreja nasceu, que não haviam mudado de posição, que não haviam mudado de opinião. E esses não haviam se contaminado. E, consequentemente, qual era a promessa de Deus para eles? Andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Você quer andar de branco junto com Jesus? Então não dê chance para o mundo. Não dê chance para o ambiente pagão. Não dê chance. Não contamine as suas vestiduras. Ande na presença de Deus. Se te chamarem de quadrado, aí é que está bom. Porque se alguém agrada o mundo, desagrada Deus.
Demora. Se você agrada o mundo, você desagrada a Deus. Se o mundo estiver satisfeito com a maneira que você está vivendo, irmão, então você está com problema. Você entendeu isso? Se o mundo estiver satisfeito com a maneira que você está vivendo, então você tem um problema. Agora, se a tua maneira de viver incomoda o mundo, aí você pode começar a se alegrar. Aí você pode começar a glorificar a Deus. Porque quando você anda correto, como a palavra ensina, você vai incomodar. E aquele sujeito ali, né? Fanático. Aquele ali, aquele crentão, que isso. Ó, entende? Agora, se está de acordo com o mundo, e braço dado, bonitinho para lá, para cá, aí faz diferença. Mas Jesus chega e é como ladrão. Surpresa. Surpresa. Pronto. Vai ver que não tinha entregado o dízimo. Aí o diabo levou desse jeito, né? Por falar em não ter entregado o dízimo, irmão, deixa eu dar uma notícia para vocês me ajudar a orar. O homem aumentou o preço do terreno de novo. Ele não quer vender o terreno, ele quer especular. Agora ele mudou, 350, se quiser. Se não quiser, não vende. Hã? É verdade, mas ele fez o mesmo papel com eles. Quando chega onde ele quer, ele muda lá para cima. Aí chega lá, ele muda mais para cima. Ele tá leiloando o terreno. Ele está leiloando. Era 250, passou para 330, agora que a gente interessou, ele passou para 350. Pode, claro. E o homem estava fazendo isso aí. Não queria vender, e só tinha aquele que o Riacho Grande era de Manaus. Isso aí eu conheço, o Riacho Grande. E no dia não tinha, já tinha só. Deus fez ele dar o terreno. Vamos orar para dar uma doideira nesse também, né? Mas só que nós temos que orar 3 vezes o que os outros oraram. Sabe por quê? Porque esse terreno tem 3 donos. Tem que ficar 2 dos 3. Para poder doar e depois sarar os 3. Ou ganhar os 3 para Jesus, né? Mas ele falou comigo, olha pastor, o negócio é o seguinte, eu não tenho interesse de vender o terreno. Eu tá a placa para vender, mas se vocês deram o que eu quero, eu vendo. Se não, fica aí, eu não preciso disso. Meu pai morreu e deixou esse terreno para nós. Eu não preciso dele, fico com meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, não tem problema. Eu não preciso, minha irmã não precisa, meu irmão também não precisa, não tem necessidade de vender. Se o senhor der o que eu quero, eu vendo. Se o senhor não der, não fica aí. Qual é o problema? É assim que ele fala. Ele já falou isso comigo 2 vezes. Agora subiu para 350. Vocês vão orando. Quando o crente vai ficando irado e começa a orar, e Deus começa a responder, vai ficando bem irado mesmo. Eu quero que você fique louco da vida e comece a orar mesmo, sabe? Orar forte mesmo, sabe? Orar mesmo forte. Porque eu estou orando, irmãos, eu não parei não. Sabe? Eu não parei não. Deus vai fazer alguma coisa. Ou então, do contrário, até conversei com o Grucito isso hoje, ou então, do contrário, irmãos, Deus quer que a gente saia daqui e vá para outro canto. E se for o caso, a gente fecha essa porta, põe uma placa, vende, compra um lugar bem melhor, bem maior, constrói um templo muito melhor e glorifica Jesus muito melhor. E mais barato ainda, né, irmão Oswaldo? Eu acho que com 350 mil a gente compra coisa muito melhor do que isso aqui. Amém. Se for para aqui, será. Mas se o diabo está pensando que vai me frustrar, irmãos, não vai. Porque se não dá aqui, compra ali, faz um melhor e Deus é glorificado. Amém? Não tem problema. Hã? Exatamente. Muda de tenda, mas não muda de Deus. Tá certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E se a Assembleia de Deus quiser comprar tudo ali e aqui, a gente vende para eles. Não é verdade? Vende tudo. Tá bem, irmão. Vai, você aqui vira sala de escola dominical, faz um igrejão ali. A gente vem no dia da inauguração, faz uma festa junto com eles. Compra no outro canto, faz uma igreja bonita e chama eles para fazer uma festa com a gente. E vai ser uma maravilha. Glória a Deus. Isto não me frustra. Pois não, irmã. Pois é. Cada situação Deus dá uma solução, né? Amém?
Ok, ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Ao vencedor, o vencedor será vestido. O vencedor será sim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o livro da vida, do seu nome do livro da vida. O que significa isso, irmãos? O vencedor será vestido de vestidura branca e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Significa que aquele que não vencer, a borracha vai passar em cima do nome dele. Hein? Você quer ter o seu nome apagado do livro da vida? Eu não quero apagar o meu. Eu quero escrever um novo nome lá. Um nome novo, que ninguém conhece senão aquele que recebe. Amém? Você não vai chamar Benê lá, você vai ter outro nome. Escrever com a tinta que não apaga, né? Você não vai chamar Benê lá, você vai ter um nome novo, diferente, né? Mas é necessário perseverar até o fim, né? Aleluia. Quando chega lá na glória, vai ter um novo nome lá, vai falar, esse nome aqui é para você, Marcão. Aleluia. Glória a Deus. Hã? Paga antes e apaga depois também. Lá em Hebreus 7. O desviou, abandonou. Capítulo 6, não, é uma situação irreversível. Capítulo 6, versículos 4 em diante de Hebreus fala bem sobre isso, né? É o caso irreversível. Ou quando morre ou quando blasfema contra o Espírito Santo. Caso contrário, o nome não foi riscado do livro da vida. E quando Moisés pediu a Deus, perdoa esse povo, então risca o meu nome do livro da vida, do livro em que escreveste, o que Deus respondeu para Moisés? Riscarei do livro todo aquele que pecar contra mim. Não é? Então, a coisa é muito séria. Lança por terra a doutrina da predestinação. Esse texto lança mesmo por terra. E tem muitos textos outros que lançam por terra essa doutrina de que salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, e definitivamente não tem mais, não se perde mais. Se perde sim, tem que conservar a sua salvação, em santidade e temor de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Amém. E o vencedor será assim vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Você já pensou que privilégio? Você chega lá no céu, na presença de Deus. Jesus, o Cordeiro que foi morto, ressuscitou, vai se colocar do seu lado, assim como eu estou aqui do lado do irmão, e vai dizer para o Pai, Pai, ó, esse aqui, ó, foi comprado com meu sangue. Esse aqui eu paguei o preço por ele, de vestidura branca. E Jesus defendendo, eu confessarei o nome dele diante do meu Pai, diante dos santos anjos. Sabe esse aqui, ó, o Erci Leite Godoy, eu paguei o preço. E ele recebeu a minha salvação. Por isso ele é digno de entrar na cidade pelas portas. E de estar, irmãos, que privilégio, aleluia. E eu vou trabalhar para Jesus até o fim. Vou gastar a última força, o último suspiro da minha vida. Porque eu quero ter este privilégio. Ninguém vai tirar de mim esta bênção. Eu agarrei para valer. Aleluia. E custe o que custar, não vou desistir. Amém? Essa deve ser a nossa posição, né? Esta deve ser a nossa posição. Aleluia. Custe o que custar. O vencedor será vestido de vestidura branca, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta aqui está incluída. As igrejas. Esta está incluída. É isso que o Espírito diz às igrejas. Veja, irmãos, o Espírito de Deus não falou isso para o centro de macumba, o Espírito de Deus não falou isso para feitiçaria, nem para idolatria.
nem para esta ou nem para aquela. O Espírito de Deus falou isso para as igrejas. Falou isso para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! A noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Vamos concluir. Ao anjo da igreja em Filadélfia. Todo mundo quer ser essa igreja. Tem ninguém que não quer ser essa igreja, né? E tem até um monte de igreja com o nome de Filadélfia por aí. Eu não vi nenhuma igreja com o nome de Sardes ainda. Nem de Tiatira. Nem de Pérgamo. Porque tem feitiçaria, tem idolatria pelo meio. Mas Filadélfia tem um monte. Por que será, hein? Vamos lá. Essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas que mentem, eis que eu farei, os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade que desce do céu. A nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Pois bem, irmãos, esta igreja de Filadélfia é uma igreja que até o nome dela tem um significado, né? Filadélfia. Filadélfia. Palavra filo significa amigo, né? Se você olha para o grego, a palavra filo significa amigo. Délfia, filos, Délfia, amigo, ou seja, aquele que tem amor fraternal, que tem amor de irmão. A palavra Filadélfia significa amor de irmão, amor fraternal, amor de relacionamento, amor que se dá sem exigir em troca, amor que não cobra reciprocidade. Entende? Havia 2 tipos de amor humano no tempo do Novo Testamento descrito: eros e filios. Eros e filios. Eros é paixão, que arde, que cobra, que exige, que dá, mas que também exige em troca. Isto é eros. É o amor carnal, é o sentimento de paixão. É aquele sentimento que, se não tiver a pessoa de quem está interessado, em quem está interessado, até tem capacidade para morrer ou para matar. Isto é um amor egoístico, que exige troca. É um amor egoísta, que exige troca daquilo que se dá. Eros. Agora, filios é um amor que dá. É um amor que dá. Se dá pelo outro. Cuida do outro. Filios. Filadélfia. Amor fraternal. Amor de irmão. Né? Então, e tinha o terceiro tipo de amor, que é o amor de Deus. Amor ágape. Este é o sacrificial. Não apenas dá para atender a necessidade do outro, mas ocupa o lugar do outro. Amor ágape. É aquele amor que Jesus manifestou, vindo e morrendo em nosso lugar. Aquele amor que se destrói em favor do outro. Aquele amor que se aniquila para que o outro viva bem. Aquele amor que se desmancha para que o outro esteja bem. Sabe? Aquele sentimento
muito mais forte do que apenas o fraternal, que morre para que o outro viva. Isto é amor de Deus, né? Jesus veio a este mundo e manifestou este amor entre os homens, né? Veio a este mundo e manifestou este amor entre os homens. Aleluia. Então, Filadélfia, a igreja que tinha este nome que significava amor fraternal. Era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha muito privilégio, né? Havia muita coisa, mas era uma igreja forte no sentido espiritual, apesar de ser uma igreja não muito numerosa, porque também a cidade de Filadélfia não era uma cidade muito grande. Bom, aqui o texto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa a comentar aqui. Eu ponho uma porta aberta diante de ti. Onde é que está? Eu ponho uma porta aberta diante de ti. Conheço tuas obras, ponho uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Versículo, já achei aqui. Põe uma porta aberta diante de ti. O sentido dessa porta aberta é muito forte. É muito forte. Só tem uma porta aberta diante de si aquele que está de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus é egoísta. Só dá para nós se tiver em troca. Não, não é por isso. Não é por isso. Vejamos uma coisa. Por que é que você não dá uma faca na mão de uma criança de 2 anos? Ou de 3 anos? Ele não tem noção do perigo. Ele vai cair em cima dela e vai morrer, não é isso? Ou se cortar, no mínimo, sofrer um acidente grave. É ou não é? Você não dá uma faca na mão de uma criança de 2 ou 3 anos que ele vai se machucar com ela. Mas se eu chegar para você e pedir, dá uma faca aí que eu estou precisando cortar uma coisa, você vai lá longe buscar um, é ou não é? Por quê? Porque você sabe que eu tenho noção do perigo, não vou fazer uma bobagem. A mesma coisa é Deus em relação a nós, irmãos. Deus não pode abençoar alguém que está errado. Por quê? Porque ele vai continuar no erro. Ele vai achar que está tudo bem e vai continuar no erro. Agora, isso explica por que tem algum ímpio que vai bem e algum crente que vai mal. Por quê? O ímpio Deus não tem nenhum compromisso com ele. Nós temos 2 homens aqui. Dois homens ali. Um é cristão, o outro é ímpio. Este aqui é ímpio. E esse é cristão. Esse aqui vai bem. A vida dele está numa boa. Ele é o dono do maior plantador de soja do Mato Grosso. Está lá muito bem de situação. E esse aqui tem uma luta tremenda. Tem uma luta. A vida dele é difícil, mas ele é cristão. E ele entra em parafuso. E ele começa a perguntar: Deus, por que o ímpio vai bem e eu vou mal? Por que o ímpio está indo tão bem e eu estou com dificuldade? Irmãos, tem muitas razões para isso acontecer. Olha, esse aqui foi colocado em um lugar escorregadio. Qual é o salmo que fala sobre isso? Quem se lembra? Salmo 73, não é? Ou é 78? 73. Foi colocado em lugar escorregadio. Todos os bens da vida dele perecerão aqui. Agora, este aqui, se ele tem qualquer dificuldade na vida, seja ela da natureza que for, Deus vai prová-lo, porque Deus quer que ele melhore. Ele é filho. Esse aqui, né? Deus vai prová-lo, porque ele é filho. Ele é filho. E, olhando do ponto de vista de Deus, o fato de nós sermos filhos vale mais do que dinheiro. O fato de nós sermos filhos vale mais do que o mundo inteiro.
Então o cristão pode passar pelo tipo de provação que passar. Mas ele é filho. E porque ele é filho, o pai não vai dar na mão dele uma faca. Se ele está errado, ele vai sofrer dificuldades. Por quê? Deus está castigando ele? Não, Deus está dando uma chance para ele consertar, para ele dobrar a sua vida na presença de Deus e mudar. Já pensou? Se eu sou teu amigo, eu digo, não, eu sou teu amigo, ó, pode confiar em mim, eu sou teu amigão, mas amigão mesmo. E eu vejo o Ricardo aqui indo por um caminho terrível. Eu sei que lá na frente ele vai cair num precipício e vai morrer. E eu pego e deixo ele ir. Eu sou amigo dele? Sou, não é? O que eu vou fazer se eu for amigo dele? Eu vou agarrar ele, vou segurar, vou puxar pelo braço, vou amarrar uma corda até no pescoço dele e arrastar ele para trás. É ou não é? Se for necessário, eu dou uma cacetada na cabeça dele para ele ficar desmaiado ali, para ele não cair lá. É ou não é? Porque eu sou amigo dele, ele não pode ir para lá. Ele vai cair no precipício. Deus é muito mais do que isso, irmãos. Já passou, né? Não é verdade? Eles estavam, ele está lembrando aqui do episódio. Eles estavam lá na Serra de Paranapiacaba, Riacho da Serra. Riacho Grande, Riacho da Serra. Lá, uma ovelha minha, que era o guitarrista de Carapicuíba, lá da igreja de Carapicuíba, estava junto com o Ricardo, estava em 5 ou 6 jovens, e um deles caiu no precipício. 90 metros de altura e se quebrou todo. E o outro ia cair junto. Estava completamente desnorteado. O Ricardo teve que dar uma cacetada nele para ele não cair lá. Se não tivesse dado aquele, foi um murro, um soco, um pontapé, deu um soco. Aí ele, aí não caiu lá no precipício. Por quê? Porque era amigo dele. Se não fosse amigo, deixava cair, não é? Mas deu um murro nele para não cair lá, né? Então, Deus não é diferente, irmão. Deus é muito mais do que isto. Ele permite que nós passemos por dificuldades, por provas e lutas, para não cairmos no precipício. Entende? Aí diz bem exatamente aquilo que Jesus disse. É melhor faltar um membro e entrar no céu do que ter o corpo inteiro e ser lançado no abismo. Percebe isso? Agora, se você obedece a Deus, se você é fiel a Deus, se nada deste mundo te puxa para trás, se nada deste mundo te leva para compactuar com o pecado, então você vai prosperar e Deus vai te abençoar e você vai crescer. E você vai ter. Porque isso não vai te impedir de ser uma bênção. Qualquer coisa que for impedir de você ser uma bênção, Deus não vai deixar você ter. Porque vai te atrapalhar. Vai ser um impedimento, vai ser um empecilho na sua vida. Quando eu estava orando a Deus, pedindo uma casa em Carapicuíba, Deus falou comigo assim, não vou dar casa para você. Eu disse, por quê, Senhor? Porque vocês vão ficar presos na casa, depois não vão obedecer quando eu mandar vocês saírem daqui. Eu chamei minha esposa, nós ajoelhamos do lado da cama e fizemos um voto a Deus. E dissemos, Senhor, nós não vamos ficar presos aqui nessa casa. O Senhor pode nos dar a casa. Porque eu digo que se eu mandar a gente ir para qualquer lugar, a gente vai. 15 dias depois eu tinha casa. Por quê, irmãos? Porque eu fiz um voto a Deus, desprendi. Então eu não posso ficar preso naquela casa lá. Eu tenho que ir para qualquer lugar onde Deus mandar. Nem que for para morar debaixo de uma árvore, eu tenho que ir. E ela junto comigo, gemendo ou chorando. Já fomos para o Paraná, já voltamos, aí Deus deu uma casa melhor do que a outra. Era de baixo, aí Deus deu a de cima. A hora que Ele nos tirar dali e levar para outro canto, não tem que chiar, tem que sair quietinho e embora na hora. Se a casa fica alugada, ou fica fechada, ou fica invadida, isso não importa, porque Deus falou comigo. Eu não vou dar casa porque vocês vão ficar presos naquilo que eu dou para vocês. E aí nós oramos a Deus e falamos, nós não vamos ficar. Por isso não podemos ficar presos em nada. Irmãos, carro não pode prender o cristão, casa não pode prender o cristão, nada pode prender o cristão. Se você idolatra seu carro, você corre o risco de perdê-lo e ficar sem ele. Sabe? Se você não pode carregar uma pessoa no seu carro porque você tem ciúme do seu carro, cuidado. Cuidado. Se a tua casa, o irmão não pode entrar porque o pé vai sujar o tapete, cuidado. Você pode ficar sem ele ou sem ela. Tudo que nós temos, Deus nos deu para nos servir
e não para nós servirmos aquilo que temos. O homem de Deus não pode ser presa daquilo que possui. Ele pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode possuí-lo. Entende? E eu conheço, irmãos, pessoas que são cristãos, entre aspas, que depois que ficaram ricos, não passa nem na rua dos pobres mais. Isto é terrível. Aqueles bens serviram para a perdição dele. Ele envaideceu, se tornou orgulhoso, vaidoso, e o fim dele é terrível. Eu então não quero nada. Quero ficar do jeito que estou. Né? Quero ficar do jeito que estou. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor me deu um espírito desprendido. Eu já andei de Toyota Hilux a diesel. E já andei de Brasília velha. Fusquinha caindo nos pedaços. E se tiver que andar de bicicleta, ando de bicicleta de novo. Não tem problema. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, os bens do homem não consistem na quantidade. A vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Foi o que Jesus falou. Hã? Qualquer coisa, né? Muito importante, né? São 3 versículos. Deixa eu achar aqui. Provérbios 30, 25. Provérbios 30, 25. Nós não podemos ficar presos em nada. Não se prenda a absolutamente nada. Se as suas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Né? Jesus disse, a vida do homem não consiste na quantidade de bens que possui. Achou o texto? Está tentando? A hora que achar, mostra. 30, 25, o que é que diz 30, 25? As formigas são um povo impotente. Não é o das formigas? É outro? Formiga é um povo impotente, contudo tem uma organização, né? O cristão também tem que ser organizado, mas isso me dá uma cacetada na moleira, que eu sou desorganizado demais, né? Isso, a formiga, e a Bíblia diz, a formiga é um povo impotente, mas organizado, tem chefe, e trabalha tudo certinho, direitinho, né? E no verão recolhe tudo, alimento, e no inverno tem comida de sobra, e o preguiçoso não faz isso. Esse lado do preguiçoso não me pega, mas o lado da organização é um problema, né? Tem vários exemplos. Achou já, irmão? Não. Então vamos para frente aqui. Pois bem. Então, irmãos, concluindo aqui o nosso raciocínio, porque a hora já se vai. Aleluia. Vamos então ver. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Este é o versículo 9. Este é o versículo 9. Eis que o farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Aleluia. Então Deus ia fazer os que se dizem judeus e não são se prostrar aos pés da igreja. E aconteceu isso? Aconteceu ou não? Claro que aconteceu. A igreja cresceu, ganhou multidões para Deus. E o judaísmo, cadê? Fraquejou, ficou restrito, não teve nada. Prostrou aos pés da igreja. Nessa época, o judaísmo perseguia a igreja. A religião judaica perseguia a igreja de Jesus. Mas agora, Deus fez com que o judaísmo se prostrasse diante da igreja. Porque a igreja cresceu, se fortaleceu, se tornou poderosíssima e o judaísmo faliu. Se prostrou aos pés da igreja de Jesus. Glória a Deus. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que provação é esta? Agora nós vamos ver, né? Daqui para frente. Arrebatamento. Depois vem o... Então a igreja vai ser guardada do juízo. O Senhor está dizendo, eu vou guardar você do juízo. A igreja de Filadélfia está livre do juízo. Nós também estaremos livres do juízo. Porque antes do juízo vem o arrebatamento. Aleluia. Venho sem demora. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, isso é uma profecia, não só para os dias da igreja de Filadélfia, mas para todo o tempo. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia era a igreja modelo. Ela era a igreja modelo para nós. Ela não tinha repreensão,
ela só tinha virtude. Aleluia. Ao vencedor falo eu uma coluna no santuário do meu Deus, sustentáculo, do qual jamais sairá, e gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Tudo agora é profecia para o final dos tempos. Quando Jesus vem, arrebata a igreja, depois vem o juízo, aí depois disso vem o milênio, depois do milênio vem o trono branco, e nesta época então, desce a cidade celestial, a Nova Jerusalém, ataviada, como noiva para o seu esposo, onde a igreja de Jesus vai morar. Aleluia! No milênio, os crentes em Jesus, que foram a noiva do Cordeiro, que foram arrebatados, terão uma habitação celestial. Uma cidade que vai ficar entre o céu e a terra. As nações vão olhar daqui e vão dizer lá, a casa dos crentes lá. Que bênção! Você já pensou isso? Né? Irmã Catarina sai na janela e dá uma olhada lá para baixo assim, né? Lá também não está muito bom, né? Mas aqui está melhor. O mundo estará sendo governado por Jesus por 1000 anos. Mas a cidade celestial, que ficará entre o céu e a terra, onde habita a justiça, onde não haverá pranto, nem dor, nem pecado, porque dela fugirá todo gemido. Na terra ainda haverá gemido, no milênio, porque a Bíblia diz que no milênio quem pecar só aos 100 anos será condenado. Haverá condenação aqui no milênio, mas na cidade santa, que fica entre os céus e a terra, não haverá condenação por todo o sempre. Aleluia. Glória a Deus. Mas essa cidade santa, parece-me que, não tenho muita certeza disso, porque não está muito bem claro na Bíblia, ela não vai ser vista daqui do mundo até que termine o milênio. Parece que no final do milênio é que ela vai passar a ser vista daqui da terra. Aí ela vai descer e vai ficar parada no ar. Não vai chegar na terra, não. Nós vamos morar nela durante o tempo do milênio, mas parece-me que ela não vai ser vista aqui da terra. Mas quando chegar ao final do milênio, a Bíblia diz que ela vai descer. E então ela vai ser vista aqui da terra. Oi. Jesus com um novo nome. Ele é hoje o nosso Salvador, né? Mas ele então será o rei que vai governar. Entende? Hoje ele é Salvador. Cordeiro que foi morto, mas que é rei agora, né? Coroado de glória, majestade, rei que reina, que governa, que tem domínio, que tem o cajado, que tem o poder, etc, que tem espada e etc, né? Ele é o rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Glória a Deus, né? Que coisa gloriosa, irmão. Vamos terminar. Nós temos aí a Laodiceia. Vamos dar uma olhadinha na Laodiceia rapidinho? Amém? Depois nós vamos ter oração ainda, né? Quem tiver que ir embora, fica mais uns 5 minutos, depois vai. Quem não tiver, já fica para oração. Vamos ver aí ao anjo da igreja de Laodiceia. Quem vai ler para nós? Quem vai ler? Você lê para nós, cara? Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Provérbios 30. Vai, lê. Peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Queria o equilíbrio, né? O cristão verdadeiro, desde o tempo do Velho Testamento, busca o equilíbrio. Qual é o texto? Provérbios 37, 8 e 9. Provérbios 37, 8 e 9. Pois bem, então nós temos agora a última igreja, a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica e muito forte. Tinha um comércio exuberante. Ficava a 160 quilômetros de Éfeso e a 80 quilômetros de Filadélfia. E era o encontro de 3 estradas. Então quem vinha do Oriente para o Ocidente ou para o Sul, vinha passando por Éfeso. Quem vinha do Oriente para o Norte, vinha passando por Laodiceia. Falei Éfeso, mas não é Laodiceia. Por qualquer região, se você viesse do Norte para o Sul, você passaria por Laodiceia. Então a cidade era uma cidade realmente importante, comercialmente, uma cidade forte. Ok. E o Senhor fala com esta igreja, e eu estou olhando e analisando essas 7 igrejas, irmãos, e cada dia eu me convenço. Parece que a riqueza traz problemas para a vida espiritual mesmo. Sabe? Você viu, a igreja que estava numa cidade humilde, numa cidade mais simples, estava abençoada, que é a igreja de Filadélfia. E a igreja que estava numa cidade grande, rica, a igreja também era rica, estava espiritualmente ruim. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É verdade, né? As riquezas se esvaem com facilidade, né? Com facilidade. O livro de Eclesiastes é interessante. Até diz que viu um homem que trabalhou com sofrimento a vida inteira e depois em pouco tempo o filho esbanjou tudo que ele ganhou, né? Isso também é loucura e correr atrás do vento, né? Então você não deve ficar apavorado para juntar bens, porque os seus filhos vão desperdiçar depois. Aquilo que entrou sem trabalho, sai sem dificuldade. Isto é verdade, isto é real, né? Pois bem, esse diz o amém, testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem quente nem frio, estou pronto a vomitar da minha boca. Isso é terrível, hein? Não é nem frio nem quente, é pior do que o frio ou pior do que o quente. Aconselho que de mim compre ouro refinado para enriquecer, vestidura branca para vestir. É um texto antitético, porque a cidade dizia, a igreja também, sou rico, não tenho necessidade de nada. E o Senhor está dizendo, você precisa comprar, você precisa ter, porque o que você tem não vale nada. Você está dizendo, sou rico e abastado, mas você é pobre, infeliz, miserável, cego e nu, né? Compra de mim o que é importante, ouro refinado no fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. A igreja tinha tudo, mas tudo que ela tinha não valia nada. Deus começa a mostrar o que tem valor para o homem, não tem valor para Deus. A inversão de valores.
Vocês lembram que Jesus disse que os valores do mundo não são os valores de Deus? Diz assim, os príncipes dominam sobre os povos, não é? Entre vós, contudo, não será assim. Aquele que entre vós for grande, seja o que serve, e o maior seja o serviçal. Lembra disso? Então, quem é o maior é o que serve. Quem é o maior é o que serve. No reino dos homens, o menor serve o maior. No reino dos homens, o menor serve o maior. Esse aqui vai sempre servir esse. Mas no reino de Deus é o contrário, né? No reino de Deus é o contrário. O maior, né, carrega o menor. O maior carrega o menor. No reino de Deus é bem assim, né? O maior está lá sustentando o camarada lá, né? Deixa eu fazer ele aqui, bem mais sofrido aqui, né? Olha lá, está nas costas. Tá carregando ele lá, está pesado, mas está carregando. No reino de Deus é assim. O maior carrega o menor. Esse versículo 18 aí, quando diz que unja os olhos com colírio para que vejas, eles eram fabricantes do colírio e eles se vangloriavam por ser, inclusive exportar esse colírio por toda a região, por causa da areia do deserto. Então eles fabricavam isso com um material que eu não lembro. Então Jesus fala para eles que para eles não se orgulhar disso também, eles tinham que usar o colírio espiritual. Unja os seus olhos para que veja. Porque eram cegos, né? Porque eram cegos, pobres, cego, miserável e nu. Então, no reino de Deus, o maior carrega o menor. No reino dos homens, o menor carrega o maior. É uma injustiça tremenda, não é? Ah, irmãos, esse aí, ó, aquela moça que fez o esmilinguido, que ficou rica com o esmilinguido, tem que pregar para mim direitos autorais, que eu inventei o esmilinguido antes dela. Olha lá, o esmilinguido é aquele ali, ó. Eu inventei antes dela. Ela tem que pagar direitos autorais para mim. Pois bem, então vamos concluir aqui o nosso pensamento, que a nossa hora já acabou, né? Veja o que diz o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É aquilo que eu acabei de falar, não é? É aquilo que eu acabei de falar. Deus cuida dos seus filhos. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei, sua casa cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no trono. Ô glória, né? Sentar com Jesus no trono. Ih, privilégio, hein? Privilégio, né? Nós vamos correr para chegar lá. Sentar com Jesus no trono. Haja lugar nesse trono, hein? Para tanta gente, né? Haja lugar nesse trono. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, e assim como também venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só para concluir. Aonde que ele está batendo? Na porta. Estou à porta e bato. A gente prega lá no mundo. A gente prega lá fora. Para os pecadores. A Bíblia diz, Jesus está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar hoje e vai cear com você e você com ele. Não é para incrédulo que a Bíblia diz esse texto. É para crente. É para nós. Existem muitos cristãos com a porta fechada para Deus. E ele está do lado de fora, ó, batendo. A sua religiosidade já tomou o lugar do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, o perigo, nós temos perigo de todos os lados. Sabe aquele que adotou a doutrina de usos e costumes e que acha que aquilo é a santidade que vai levar para o céu? E ele fica religioso e escudado naquilo. Não, eu não visto igual ele, então eu sou mais santo, eu vou para o céu. Só o orgulho de dizer que é melhor, já não valeu nada aquele cuidado que ele teve ali. Então quem faz, não julga o que não faz, não é? O que faz não condena o que não faz, e o que não faz não condena o que faz, não é verdade? Você deve obedecer Deus, não para mostrar que você é mais santo que os outros. Você deve obedecer Deus, porque você quer ter vestiduras brancas naquele dia. E aqueles que não andam do jeito que você anda, você não deve discriminá-lo. Por quê? Porque Deus é o Senhor seu e dele. Ele não é superior nem inferior a você. Para Deus, o sangue foi derramado do mesmo jeito para você e para ele também. Amém?
Então não vamos ter diferença, discriminação. Por quê? Porque o mesmo preço de sangue que Jesus pagou por aquele que está bem obediente, também pagou por aquele que está bem desobediente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos terminar agora. Em nome de Jesus. Está na hora, já passou, né? Semana que vem a gente entra no capítulo 4. Aí vai ser muito gostoso, porque agora João vai ser convidado para subir. E ele sobe e vai no céu, e do céu ele olha para cá e vê muita coisa interessante que está acontecendo e que vai acontecer. Amém? Eu estou querendo trazer um pastor aqui para falar sobre isso para nós no final desse estudo. Quando nós estivermos terminando o Apocalipse. Ele virá, vai ser lá para outubro, já fiz as contas, no mês de outubro, ele virá e vai fazer um apanhado sobre os sinais da volta de Jesus. Esse pastor é professor de grego, conhece bem os originais, tem uma preparação muito grande e vai ser muito bom o trabalho dele. Pastor Joaquim Vidal de Ataídes esteve aqui na comissão semana passada e já se comprometeu. Estava lá, lembra dele? Aquele homem é uma capacidade. Levou peixe para Brasília, lá da fazenda. Aquele homem tem um conhecimento bíblico tremendo. É simples, humilde, né? Você ouviu lá com a gente. Mas, irmãos, quanto mais sabe, mais humilde fica. Aqueles que se exaltam é porque não sabem nada. Quem sabe fica humilde. Quando você vê um sujeito no pedestal, pode saber que ele é ignorante. Agora, quando você vê um homem humilde que não tem pretensão de nada, aquele é mais sábio, sabe? Dr. Russell Shedd foi lá em Paraná ministrar para os nossos alunos lá. Ministrou a semana toda. Comeu na minha mesa junto comigo, andou a pé na cidade, não exigiu absolutamente nada. Quando vim embora, dei uma oferta para ele. Na hora de vir embora, devolveu o cheque no meu bolso, mandou comprar carteira para o seminário que estava precisando. Compra a carteira que o seminário está precisando, eu já tenho salário. Não quis avião, veio de ônibus. Homem de Deus, profundo conhecedor da palavra. Seu professor de grego, grande capacidade, humilde, simples. Quanto mais você sabe, menos você se exibe. Quanto mais você aprende, menos orgulhoso você vai se tornar. Então, se tiver alguém entre nós que está orgulhoso daquilo que é, baixa a bola que você está muito ignorante. Desce, desce, desce. Não é? Porque quem pensa que sabe, está exatamente provando que não sabe. Aleluia. Então vamos aprender, né, irmãos? Vamos aprender. Vamos crescer na graça e no conhecimento. E não vamos desistir de ter vestidura branca na presença do Cordeiro. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos por esta oportunidade que tivemos de olhar para as 7 igrejas do Apocalipse. Agora estamos encerrando hoje, Senhor, essas nossas superficiais considerações, dentro do limite da nossa capacidade, Senhor, mas sabendo que o Senhor há de fortalecer as nossas almas, sabendo que o Senhor há de restaurar cada dia aqueles pedaços que estão prejudicados na nossa vida cristã. Senhor, por favor, ajuda-nos, porque nós queremos estar de vestidos brancos naquele dia, na tua presença, Senhor. Este é o nosso grande sonho, estar na presença do Cordeiro, naquele dia glorioso. Senhor, este é o maior sonho da minha vida. Esta é a visão que tem permeado a minha existência nesta terra. E eu sei que é a visão que tem permeado a vida de muitos irmãos aqui. Ah, Senhor, a minha oração é esta: sustenta-nos em pé, na presença do Cordeiro, para aquele grande dia, para que aquele grande dia não nos apanhe de surpresa. Isso nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.